Oi, gente! Bora aprender a fazer essa peça aqui, que pode ser um porta-calendário ou um porta-retrato e também é um porta-treco. Meu nome é Carol Caetô, sou artesã e professora de macramê e a convite da Euroroma eu vim te ensinar essa peça que tá super diferente e também muito gostosa de ser produzida. Além, claro, de ser uma peça super legal para você ter na sua casa e também incluir no catálogo do seu ateliê. Para fazer essa peça, eu escolhi o espesso 16 fios da Euroroma, nas cores alecrim e verde água claro. Se você quiser fazer só de uma cor, você pode também. E também pode escolher entre outras cores maravilhosas que a Euroroma tem. No total, a gente vai gastar 145 metros do barbante de 16 fios. Então, se você for utilizar uma cor só, um rolo já basta. Dentro dessa metragem, a gente vai precisar cortar 12 fios de 4 metros, 52 fios de 1,80 m e 7 fios de 60 centímetros. Caso você queira fazer também com duas cores, dentro desses 52 fios de 1,80 m, você vai cortar 40 deles com uma cor diferente, que no caso é para fazer essa parte central do nosso porta-treco. Além da parte têxtil, a gente vai precisar também de duas cavilhas de 30 centímetros, que é essa madeirinha que a gente utiliza como base. E também precisaremos de 2 mosquetões. Não necessariamente precisa ser este coração, tá? Apesar que eu acho muito bonitinho, acho fofinho, deu um charme especial para essa peça. Não precisa ser ele, pode ser o mosquetão lagosta, desde que tenha essa basezinha aqui, né? Essa basezinha fora da articulação dele, para a gente poder pendurar aqui na nossa base, perfeito? Nós vamos precisar também de tesoura, cola de silicone e fita métrica. Detalhe, esse porta-treco ficou com 30 centímetros de largura por 62 centímetros de altura, tá bom? Muito da altura dele se deve pelas franjas, mas o bolso em si, né, que pode interessar mais a vocês, ficou com mais ou menos 17 centímetros de altura por 27 de largura, tá bom? Aqui nessa parte de cima tem um tamanho específico também, porque eu fiz para a folha A5, do tamanho A5. Então ficou com 27, né, de largura e 26 de altura, contando até a parte final aqui da base. Se você quiser fazer uma peça maior para, por exemplo, colocar um calendário maior aqui no meio, você pode, tá bom? Daí você vai aumentar o tamanho dos fios de 4 metros para aumentar essa trama aqui. Para cada 5 centímetros a mais que você queira aumentar na trama, você vai cortar 40 centímetros a mais no comprimento total do fio. Muito bem? Então a altura é só isso que você precisa fazer. Para aumentar a largura, você vai precisar de uma cavilha maior, né? Ou melhor, de duas cavilhas maiores. E ao longo da aula eu vou mostrar para vocês como que vocês vão aumentar essa largura aqui, tá bom? Mas é basicamente aumentar a quantidade de fios de 1,80 m aqui do centro dessa segunda cor aqui, perfeito? Agora, se você quiser fazer do mesmo tamanho que o meu, é só aproveitar a aula que a gente está começando agora, sem mais delongas. Para fazer esse calendário barra porta-treco, eu vou utilizar como base a minha arara e também vou utilizar 2 ganchinhos em S, ó, vou tirar aqui para vocês verem. É um ganchinho em S e eu coloco essa fitinha aqui atrás só para o ganchinho não ficar sambando aqui na arara enquanto eu estou produzindo, tá bom? Se você não tiver uma arara, você pode utilizar outras ferramentas. Você pode também utilizar a criatividade aí para procurar algo que você já tem na sua casa para utilizar como base, como por exemplo as costas de uma cadeira, o cabo de vassoura, enfim. O que não pode é deixar de produzir por não ter as mesmas ferramentas que eu, tá bom? Já os ganchinhos, se você não tiver, você pode substituir com um pedaço do próprio fio que você vai utilizar. Bom, vamos começar a nossa peça pegando uma das cavilhas e posicionando na arara. Você deve estar se perguntando por que já tem esse trabalho aqui, né? Essa é uma das extremidades do nosso porta-calendário. Ela vai ficar do lado direito e a gente vai fazer a mesma coisa do lado esquerdo. Então eu já montei ela aqui para você visualizar o que a gente vai fazer e a gente vai replicar aqui desse lado agora, perfeito?
Então eu vou replicar essa trama aqui com vocês, explicando todo o passo a passo. E no total, nessa peça aqui, serão 2 tramas dessa. Mas vamos por partes. O primeiro passo é pegar aí os 6 fios de 4 metros cada um. E aí cada um deles você vai dobrar ao meio, ou seja, você vai juntar pontinha com pontinha, encontrar o meio e posicionar esse fio aqui na cavilha com um nó de laçada. Então, encontrei o meio, formou a barriguinha, vou jogar por cima da minha cavilha, vou vir com a mão aqui por trás da barriguinha e fisgar essas 2 pontinhas. Caso você ainda não saiba os nozinhos, tem uma aula completa com todos os nozinhos que a gente vai utilizar aqui nessa peça, tá bom? Aqui mesmo no canal Arte com Euroroma. Então, eu indico que você vai lá assistir, treinar um pouquinho, para a gente poder replicar essa peça aqui com mais tranquilidade, com um bom desempenho, né? Para você ficar bem tranquila durante a produção. Então eu vou fazer o mesmo passo a passo com os outros 5 fios. Vou dobrar o meio e posicionar aqui na minha cavilha com um nó de laçada. Posicionados todos os fiozinhos, você vai apertar bem esse nozinho de laçada aí na sua base, tá? Na sua cavilha. E vai deixar eles bem organizadinhos assim também, ó, um coladinho no outro. Fez isso, a gente vai começar a fazer nó quadrado. A gente vai fazer uma fileirinha de nó quadrado. Olha só, a gente vai fazer 3 nozinhos quadrados. Então, de 4 em 4 pontinhas, a gente vai fazer um nozinho. Vou relembrar só esse primeiro aqui. Se você ainda não souber fazer, vai no canal Arte com Euroroma e pesquisa Nozinhos Básicos do Macramê por Carol Caetô, assiste, treina e volta aqui pra gente fazer essa peça, tá bom? Então eu vou pegar aqui as 4 primeiras pontinhas, vou pegar a pontinha da direita, formar a barriguinha, passar por trás dos fios do meio e pela frente da outra lateral. Agora eu pego essa outra lateral, jogo pela frente dos fios do meio e por dentro da barriguinha. Seguro as pontinhas do meio e as outras 2 extremidades eu aperto até lá em cima. Muito bem? Agora eu pego a pontinha da esquerda e faço o mesmo caminho. Formo a barriguinha, passando por trás dos fios do meio, pela frente da outra lateral. Pego a outra lateral, jogo pela frente dos fios do meio e por dentro da barriguinha. Seguro as pontinhas do meio e aperto lá em cima. Esse é o nozinho quadrado, tá bom? A mesma coisa a gente vai fazer com essas outras 8 pontinhas. De 4 em 4 pontinhas, a gente forma um nozinho. Fiz o nozinho de 4 em 4 pontinhas, formando 3 nozinhos na primeira fileira. Eu vou tirar 2 pontinhas de cada lateral e com as outras 8 pontinhas que tá aqui no meio, eu vou de novo fazer nozinho quadrado. Então, eu vou pegar as 4 primeiras pontinhas e vou fazer um nozinho quadrado com elas, respeitando a ordem que os fiozinhos descem lá dos nozinhos de cima. Ou seja, vão ser 2 pontinhas de um nozinho da esquerda e 2 pontinhas de um nozinho da direita. As pontinhas que estão saindo das laterais dos nozinhos lá de cima estão vindo para ser o meio do novo nozinho. Então, eu respeito esse caimento natural que as pontinhas têm e mantenho a ordem delas fazendo mais um nozinho quadrado. Normalmente, pegando primeiro a perninha da direita, forma a barriguinha e assim sucessivamente, igual você já sabe fazer o nozinho quadrado. Fiz o nozinho, puxei as pontinhas do meio para esse nozinho sentar bem lá em cima. Do mesmo jeito que a gente fez aqui, a gente faz nas próximas 4 pontinhas. Faz um nozinho normalmente, joga até lá em cima, forma a segunda voltinha e aperta. Depois que apertou, puxa as 2 pontinhas. Agora, mais uma vez, a gente vai tirar mais 2 pontinhas de cada extremidade. E assim vai ficar somente 4 pontinhas aqui embaixo. E a gente vai fazer o quê? Mais um nozinho quadrado. Fez o nozinho quadrado, apertou, puxou as pontinhas do meio. Agora que a gente já fez esse triângulo invertido de nó quadrado, que seria este mesmo triângulo aqui inicial, nós vamos fazer um triângulo invertido, né? Um telhadinho invertido aqui de nó festonê. E como que a gente vai fazer esse nó festonê? Primeiro a gente vai separar metade dos fios, tá? Então aqui a gente tem 6 pontinhas de cada lado, a gente vai deixar reservado primeiro
as 6 pontinhas da direita. E a gente vai trabalhar com essas outras 6 pontinhas aqui da esquerda, tá bom? Como vocês sabem, o festonê é formado por fiozinhos que encapam, né, envolvem o fio guia. Se você ainda não conhece o festonê, mais uma vez, vai lá na aula de nozinhos básicos e assiste para você aprender, tá bom? Aqui no caso, a gente vai ter o fio guia, que vai ser o fiozinho mais da esquerda, e esses outros 5 fiozinhos, né, essas outras 5 pontinhas, vão ser as pontinhas que vão realmente formar o festonê no fio guia. Então, a primeira pontinha mais da esquerda vai ser o fio guia, vindo para a direita. Vou pegar a segunda pontinha, vou jogar por cima do fio guia e por dentro dessa barriguinha. E vou apertar lá em cima. Aqui é só para vocês recordarem. De novo, eu vou fazer o mesmo movimento com a mesma pontinha. Então, eu pego ela e mais uma vez jogo por cima do fio guia e por dentro dessa barriguinha que formou aqui. Joguei, passei toda a ponta, vou apertar lá em cima. Isso a gente vai fazer com as outras 4 pontinhas aqui da esquerda. Lembra sempre de deixar esse fio guia bem encostadinho nos nozinhos quadrados e bem retinho, né? Se atente ao fio guia mesmo, que é ele que vai dar essa nuance, né? Que vai realmente deixar o nozinho retinho. Lembra de sempre, antes de apertar, firmar o fio guia para onde você quer que ele vá. E ele tem que estar sempre retinho, direcionado aqui, paralelamente aos nozinhos quadrados. Muito bem? Então, fizemos aqui a primeira parte do nosso nó festonê. Agora a gente solta essas outras pontinhas. E agora a gente vai fazer o nó festonê aqui da direita. Para fazer esse nó festonê, a gente vai pegar a pontinha mais da direita e vai utilizar ela como fio guia. E aqui a gente vai fazer nó festonê com as 5 pontinhas que sobraram e também com o fio guia do outro festonê. Então a gente vai fazer festonê com um total de 6 pontinhas. A gente vai pegar a pontinha mais da direita e jogar ela para a esquerda. Com as 6 pontinhas seguintes, ou mais abaixo dessa pontinha que a gente pegou para ser fio guia, a gente vai fazer o festonê envolvendo no fio guia. Então, a gente vai agora da direita para a esquerda e pegar a que está mais lá em cima. E vai fazer o mesmo movimento. Joga por cima do fio guia e por dentro dessa barriguinha aqui. E mais uma vez, vai repetir este movimento por cima e por dentro da barriguinha. E assim a gente vai fazer com todas as outras pontinhas até chegar no fio guia do outro nó festonê, que é o que sai do meio aqui dos nozinhos. Então, só para vocês visualizarem, fizemos nó festonê com as 5 pontinhas que saíam aqui dos nozinhos quadrados. Agora, aqui no bico, os 2 fios guias se encontraram, estão vendo? A gente vai manter o fio guia da direita como fio guia e o outro, que era fio guia do festonê da esquerda, vai ser o fiozinho que vai envolver o fio guia e formar o nozinho. Então, a gente joga por cima e por dentro da barriguinha normalmente e forma mais um nozinho. Muito bem? Então, o padrão de festonê é esse, tá? O padrão de festonê é esse. Agora, a gente vai iniciar um novo padrão, porque a gente só faz um triângulo invertido aqui em cima, depois faz um festonê, e aí aqui vem um padrão diferente, que é o seguinte. Nós vamos fazer uma linha de nó quadrado entre 2 camadas de festonê. Então, para fazer essa linha, a gente vai pegar as 4 pontinhas mais da esquerda e fazer um novo nó quadrado, normalmente, tá? Pegar a pontinha da direita, fazer a barriguinha e fazer um nó quadrado. Aqui, o único ponto de atenção é que você deixa esse nozinho na horizontal. Então, você vai puxar as laterais concomitantemente na horizontal e vai parar assim que a lateral do nozinho bater no festonê, tá bom? Por que eu tô falando isso? Porque eu não quero que o seu nozinho fique completamente grudado no nó festonê, porque se você grudar ele assim no nó festonê, ele vai ficar torto, olha só. Tá vendo que ele tá na diagonal? A gente quer ele na horizontal. Então, a gente
pode soltar aqui um pouquinho, se você tiver feito assim, né? E aí, na primeira voltinha, você vai puxar ele retinho até bater em uma das laterais aqui. Bateu, aperta a outra barriguinha. Tem que ficar, ó, com essa orelhinha aqui, tá certo? Ficou com a orelhinha, o nó ficou na horizontal, tá certinho. A mesma coisa a gente vai fazer aqui na direita. Então, a gente vai pegar as 4 pontinhas mais da direita e fazer um nozinho quadrado, também observando de deixar ele na horizontal, bem retinho, tá? Então, você tem que deixar ele bem retinho e formar essa orelhinha aqui. Fez esses 2 nozinhos, tira 2 pontinhas de cada extremidade. E com essas pontinhas que sobram aqui embaixo, a gente vai fazer mais 2 nozinhos quadrados. Então, a gente vai pegar de 4 em 4 pontinhas, respeitando a ordem que os fiozinhos descem lá de cima. E aí, com essas 4 pontinhas, a gente faz um nozinho quadrado normalmente, deixando ele também na horizontal. Aqui é mais fácil, né, de deixar, porque é só apertar lá em cima e ele automaticamente vai ficar retinho, né? Fez o primeiro nozinho, pega as 4 pontinhas vizinhas e faz mais um nozinho quadrado. Fiz a primeira voltinha, vou fazer a segunda voltinha do nó quadrado e apertei, puxei as pontinhas do meio. Muito bem? Fizemos esses 2 nozinhos, a gente vai tirar mais 2 pontinhas de cada extremidade e com as 4 pontinhas que sobraram aqui no meio, a gente faz mais um nozinho quadrado. Olha que fácil, não é? Então, fiz a primeira voltinha, fiz a segunda, puxei as pontinhas do meio. Agora, você pode voltar todas essas pontinhas para o lugar. E aí, a gente vai repetir o padrão do nó festonê. Agora, a gente vai só fazer esse padrão. Vai ser nozinho quadrado, igual a gente fez aqui nesse momento, mais um festonê. Depois, de novo, nozinho quadrado, mais um festonê. Nozinho quadrado, mais um festonê. Então, de novo, a gente vai pegar a perninha mais da esquerda, jogar para a direita e fazer festonê com as 5 pontinhas mais da esquerda, começando pela pontinha mais de cima. Então, a primeira pontinha veio para ser o fio guia, a gente pega a segunda pontinha mais de cima e forma festonê. Sempre lembrando de dar 2 voltinhas com cada pontinha, deixando o fio guia sempre próximo dos nozinhos quadrados. Fiz o festonê da esquerda, a gente vai fazer o festonê da direita. Então, a gente pega a pontinha mais da direita, joga para a esquerda, faz festonê com as 5 pontinhas mais da direita e também com o fio guia, que era do festonê da esquerda. Então, a gente vai pegar a primeira pontinha mais lá de cima, que está na direita, e envolver o fio guia para formar o festonê. Mais uma vez, os 2 fios guia se encontraram, a gente mantém como fio guia o fio guia da direita e o fio guia da esquerda vai formar o nozinho festonê, aqui neste ponto. Muito bem? Então, fizemos mais um festonê. Agora, de novo, a gente vai repetir esse padrãozinho de nó quadrado, tá? Então, a gente vai pegar aí as 4 pontinhas de cada extremidade, formar um nozinho, depois tira 2 pontinhas de cada lateral, forma mais 2 nozinhos e faz um nozinho aqui embaixo. Formou mais uma linha de nó quadrado, a gente de novo vai fazer mais um vem festonê, seguindo o mesmo padrão até aqui. Então, o nosso padrão de trama vai ser esse. Faz uma linha de festonê, depois faz nó quadrado, festonê, nó quadrado, festonê, nó quadrado, tá bom? No total, a gente vai fazer 27 centímetros contando a partir do nozinho de laçada. Então, você vai colocar aí sua fita métrica na pontinha do nó de laçada e vai dar mais ou menos aí 27 centímetros. Pode ser que fique um pouquinho maior, um pouquinho menor, dependendo da tensão dos seus nozinhos, tá bom? Mas vai dar aí em torno de 27 centímetros. Perfeito? Fez a primeira trama, você vai passar para a segunda, tá? A gente precisa de 2 tramas dessa. Então, você vai fazer, no total,
duas tramas seguindo esse mesmo padrão de festonê nó quadrado, com 27 centímetros aproximadamente cada uma delas. Pronto, fiz as minhas duas tramas e ambas com 27 centímetros. Muito bem, então as duas aqui estão do mesmo tamanho, com 27 centímetros. Agora, antes da gente passar para o próximo passo em si, a gente vai fazer mais 2 nozinhos quadrados em cada trama, pegando aqui as 4 pontinhas mais da esquerda e as 4 pontinhas mais da direita, tanto na trama da esquerda quanto na trama da direita. Então, aqui eu vou pegar as 4 pontinhas da esquerda, vou fazer um nozinho, deixar ele na horizontal, bem retinho também. E fazer a mesma coisa com as 4 pontinhas da direita. Na outra trama, a mesma coisa. A gente completa essa última fileira porque a gente vai colocar uma segunda cavilha aqui agora, uma segunda base de madeira. E antes de colocar essa segunda cavilha de madeira, a gente vai afastar essas duas tramas, colocando bem na lateral, deixando só um dedinho aqui dos dois lados. Posicionadas as duas tramas nas extremidades, a gente vai pegar então a nossa segunda cavilha, nossa segunda madeira do mesmo tamanho da cavilha lá de cima, tá bom? E aí, essa cavilha aqui agora vai fazer o papel de um fio guia. Por quê? Porque com essas pontinhas das duas tramas, a gente vai envolver essa cavilha fazendo o nó festonê, tá? A gente vai utilizar o mesmo caminho que o fio faz para formar o nó festonê e um fio guia aqui nessa cavilha, ou seja, essa cavilha vai ser o nosso novo fio guia, tá? Pode ser um pouquinho complicado de você fazer na arara, então se você quiser fazer essa parte na mesa, você pode fazer, tá bom? Então, para começar essa parte, né, de posicionar a cavilha aqui, a gente vai começar dos fiozinhos mais da esquerda para a direita. E aí, para facilitar, eu vou fazer o primeiro aqui na esquerda e depois eu vou pegar o último aqui da direita para minha cavilha ficar já posicionada, tá bom? Então, a cavilha vem pela frente dos fiozinhos, e aí eu vou pegar o fiozinho mais da esquerda, jogar por cima e pela esquerda do próprio fio. Aqui agora você tem que prestar atenção porque vai ser difícil você visualizar a barriguinha, tá? Então você vai pegar o fiozinho que tá lá atrás, jogar por cima da cavilha e pela esquerda do próprio fiozinho. Pela esquerda desse próprio fiozinho. Veio por cima e pela esquerda. Aí você vai juntar até lá em cima e vai repetir o processo. Você vai jogar por cima e pela esquerda do próprio fio que tá vindo aqui, ó. Aí agora vai ser mais fácil de você visualizar a barriguinha. Então vai jogar por cima, vai ter formado a barriguinha aqui, você joga por dentro da barriguinha. Aqui soltou, né? Então eu vou apertar a primeira voltinha, deixar ela bem pertinho, né? A cavilha bem pertinho dos nozinhos quadrados. E vou apertar a segunda voltinha aqui, sempre ajeitando para ficar o mais apertado possível. Muito bem? Então, fiz o primeiro nozinho da esquerda, vou fazer o último nozinho aqui na direita. Nesse momento, você não precisa tanto se preocupar com a posição aqui da cavilha, tá? Depois a gente ajeita esse último nozinho. Então, aqui eu vou pegar a última pontinha da direita, vou jogar por cima da cavilha e pela esquerda do próprio fio, porque lembrem-se, a gente vai fazer todos os festoneios da esquerda para a direita. A gente está fazendo esse último aqui só para a cavilha não ficar solta. Então, joguei por cima, pela esquerda do próprio fio, certo? A pontinha veio aqui pela esquerda do próprio fio. E aí eu vou dar a segunda voltinha, jogando por cima de novo, e aí agora por dentro da barriguinha, que também dá pela esquerda do próprio fio. Apertei a primeira voltinha, apertei a segunda, e aí a cavilha já não vai ficar mais suspensa aqui pra gente, tá? Só pra gente poder trabalhar, depois a gente vai refazer esse nozinho aqui. Então, aqui estamos com a cavilha já posicionada, a gente vai deixar bem no cantinho esse primeiro nozinho, muito bem? E aí a gente vai trabalhar com as outras pontinhas sempre da esquerda para a direita. Então, eu vou pegar a próxima, que já tá lá atrás da cavilha, vou jogar por cima,
e por dentro da barriguinha. Agora vai ser mais fácil já, tá vendo? Joguei por cima, puxei por dentro da barriguinha e aperto lá em cima. Dou a segunda voltinha, passando por cima e por dentro da barriguinha e jogo lá em cima de novo. Aperta a primeira voltinha se precisar e aperta a segunda. Muito bem? De novo, agora com a terceira pontinha. Pego a terceira pontinha que tá lá atrás da cavilha, jogo por cima da cavilha e por dentro dessa barriguinha aqui. Puxei, apertei. No festonê são sempre 2 voltinhas. Então, de novo, joga por cima e por dentro da barriguinha. E assim a gente vai fazendo com todas essas pontinhas. Feitos os festonês do lado esquerdo, você vai passar para a trama do lado direito. E aí você também vai começar pelas pontinhas da esquerda dessa trama. Então aqui você vai pegar a primeira da esquerda, jogar por cima e pela esquerda do próprio fio. E depois dar a segunda voltinha por cima e por dentro da barriguinha. Antes de apertar a segunda voltinha, você ajusta a primeira e aperta a segunda. Esse último nozinho você já pode desfazer ele aqui para facilitar o seu processo aí, tá? Que a gente fez ele antes só para ajudar essa cavilha a ficar paradinha. Então, fizemos o primeiro nozinho e a gente vai repetir com todas as outras pontas. Então, joga por cima e por dentro da barriguinha. Aperta lá em cima e dá a segunda voltinha. Com a segunda cavilha já posicionada, nós vamos começar a trabalhar com os fios de 1,80 m. Aqui eu peguei uma segunda cor, que é o verde água claro. E aí, com esses fiozinhos, a gente vai dar um nozinho de laçada, posicionando todos eles aqui no meio da cavilha. Então, a gente vai juntar pontinha com pontinha, encontrar o meio e dar um nozinho de laçada aqui na cavilha. Você vai fazer isso com todos os 18 fios de 1,80 m. E se por acaso você estiver fazendo em uma cavilha maior, você pode colocar a quantidade de fios suficiente até completar toda a parte central, desde que você coloque em número par, tá bom? Então, coloque todos os fios necessários para preencher essa parte central, dobrando os fios ao meio e utilizando o nozinho de laçada. Agora que você já posicionou todos os fios aí na parte central utilizando o nó de laçada, você vai deixar esses nozinhos bem apertados e os fios bem organizados. Organizou, a gente vai começar a fazer uma primeira fileira de nó quadrado aqui. E aí, para os nozinhos dessa parte, né, das duas partes da extremidade ficarem na mesma altura dos nozinhos aqui da parte central, a gente vai puxar essas pontinhas aqui do nó festonê para o nosso lado. Então, você vai pegar todas essas pontinhas e puxar para frente aqui, ó, para o seu lado. Porque pode acontecer do festonê ter rodado aqui na cavilha e aí as pontinhas vão ficar muito lá para trás. Então, você vai pegar todas elas e vai puxar elas para frente. Você vai rodar esse festonê aqui na cavilha. A mesma coisa com o festonê aqui do outro lado. Você vai rodar e puxar ele para frente. Muito bem? Puxou, organizou. A gente vai dar início a uma fileira de nó quadrado. E para fazer essa fileira, a gente vai pegar de 4 em 4 pontinhas até fazer com todas as pontinhas aqui da base. Então, de 4 em 4 pontinhas, a gente faz um nozinho quadrado. Chega até lá em cima e aperta. Passa para as próximas 4 pontinhas e faz mais um nozinho. A gente vai repetir esse padrão de 4 em 4 pontinhas, fazer um nozinho quadrado até chegar lá na outra extremidade. Feita a primeira fileira de nó quadrado aqui embaixo, a gente vai passar para a segunda, e aí a gente vai tirar as duas pontinhas de cada extremidade e repetir o processo que a gente acabou de fazer.
Então, a gente vai pegar de 4 em 4 pontinhas e fazer o nozinho quadrado respeitando essa ordem que já está estabelecida aí pelo caimento natural. Então, de 4 em 4 pontinhas, mais uma vez a gente vai fazer nozinho quadrado normal. Se você sentir que os nozinhos estão ficando longe, você vai apertando eles um pouquinho mais, vai chegando eles mais coladinho aí um do outro, né? Para esses nozinhos ficarem bem juntinhos e a trama ficar bem uniforme. E se caso você tiver feito esse processo de juntar esses nozinhos e ao final tiver ficado um espaço aí na sua cavilha, né? Você pode colocar mais 2 fios de 1,80 m ou quantos fios forem necessários para cobrir esse espaço aí, desde que seja em número par. E aí fazer um nozinho, né, quadrado em cima para completar a primeira fileira e depois passar de novo para a segunda fileira e seguir o passo a passo normalmente. Aqui, por exemplo, eu vou ter que acrescentar mais 2 fiozinhos de 1,80 m. Completamos a segunda fileira e aí agora a gente vai passar para a terceira, voltando com essas 2 pontinhas de cada extremidade e fazendo nozinho quadrado com todas elas. Então, assim como a gente fez até agora, a gente vai pegar de 4 em 4 pontinhas e fazer um nozinho quadrado. Aqui os nozinhos da extremidade a gente tem que manter na horizontal, tá bom? Porque vai formar uma orelhinha do lado, já que a gente não usou essas 2 pontinhas mais da extremidade na fileira anterior, então é só manter na horizontal que vai dar certo. E aí vai seguir o padrão, de 4 em 4 pontinhas, faz nozinho quadrado. Depois a gente vai passar para a quarta fileira, e aí a gente vai tirar de novo 2 pontinhas de cada extremidade. Em seguida a gente volta as pontinhas, faz fileira de nó quadrado com todas as pontas. No total, você vai fazer esse processo até completar 23 fileiras de nó quadrado no mínimo. Como que você vai contar essas fileiras? Você vai vir aqui na lateral e contar em zigue-zague. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 fileiras, tá? E por que eu tô falando que é no mínimo 23 fileiras? Porque você pode fazer mais, né? Eu coloquei uma sobrinha de segurança aí para você fazer mais se você quiser. E também porque essa é a parte do bolso do nosso porta-treco. Então, se você quiser fazer ela maior, fique à vontade. Só tem que deixar uma sobrinha aqui no final, porque a gente vai dar acabamento com nó mágico e deixar uma franjinha, tá bom? Dito isso, a gente vai reservar essa parte que a gente já produziu e passar para a produção da parte frontal do bolso do nosso porta-treco. Para fazer a parte frontal do nosso porta-treco, a gente vai pegar um fio de 1,60 m e usar ele como base para receber os outros 32 fios que vão formar o corpo dessa parte frontal, certo? Então, a gente vai pegar esse fio base e posicionar na nossa ferramenta que a gente está utilizando aí, né? No caso, eu estou utilizando o arara. E como que a gente vai posicionar esse fio? Nós vamos deixar um espaço aqui no meio para receber os outros 32 fios, certo? E aí a gente amarra de um jeitinho que as 2 pontas fiquem com tamanhos mais ou menos iguais. Muito bem? Então, eu amarrei aqui na esquerda com um nozinho mesmo, nozinho simples, que dê pra gente soltar depois, que a gente vai precisar dessas pontinhas aqui para fechar a parte, né, do porta-treco. E vou amarrar aqui também na direita. Lembrando que tem que ser o espaço suficiente para os 32 fios e que as 2 pontinhas estejam mais ou menos do mesmo tamanho. Com o fio base já posicionado, nós vamos pegar aí os 32 fios de 1,80 m e posicionar eles aqui, né, nessa parte que a gente deixou reservada para eles. Todos esses 32 fios vão ser colocados da mesma forma, que é dobrados ao meio, utilizando o nó de laçada. Aqui, como eu estou utilizando 2 cores, né, já utilizei 2 cores na parte que a gente já produziu, eu vou manter o padrão, que é o seguinte: 20 fios vão ser de uma cor, que vai ser aqui da parte central do porta-treco, e 12 fios de outra, sendo que vão ser 6 fios de um lado e 6 fios de outro, tá?
Então, aqui eu vou pegar primeiro a cor do meio e, igual a gente fez lá na cavilha, a gente vai fazer nesse fio base. A gente vai dobrar o meio, ou seja, juntar pontinha com pontinha, encontrar a outra extremidade, jogar a barriguinha por cima do fio base e puxar as pontinhas para dentro da barriguinha, dando um nozinho de laçada. A gente vai repetir isso com todos os fiozinhos. Coloquei os 20 fios da primeira cor aqui. E se você estiver fazendo com duas cores, né, e quer manter o padrão também, você vai colocar 6 fios da segunda cor em cada lado aqui, tanto na esquerda quanto na direita. Caso você esteja fazendo o seu calendário ou porta-treco em um tamanho maior, né, mais largo, você vai manter esses 6 fios em cada lateral e vai colocar a mesma quantidade aqui no meio dos fios que você colocou na arara, tá bom? Na arara não, perdão, na cavilha, na segunda cavilha. Então é só você manter 6 fios em cada extremidade e colocar a mesma quantidade de fios que você colocou na segunda cavilha. Bom, coloquei aqui todos os fios, né? Vou organizar aí, deixar eles bonitinhos, nozinho de laçada bonitinho. E aí, o que a gente vai fazer? A gente tem que deixar essa trama aqui o mais retinha possível. Se você quiser, né, amarrar em mais algum lugar, você pode, mas tem que deixar ela o mais retinha possível. Aqui eu vou pegar uma fitinha e vou tentar segurar ela aqui. Ó, peguei um pedaço de fita e vou simplesmente amarrar aqui essas laterais. Qualquer coisa também você pode pegar pedacinho de fio e amarrar aqui assim, para deixar ela mais retinha, tá bom? E aí, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos repetir o processo que a gente fez aqui na parte do porta-treco, né, que a gente já produziu. Ou seja, a gente vai fazer uma trama de nó quadrado alternado com a mesma quantidade de fileiras que a gente fez aqui nessa parte. Então, só para recapitular, você vai pegar de 4 em 4 pontinhas e formar um nozinho quadrado até completar a fileira, tá? Então, de 4 em 4 pontinhas, faz o nozinho. Fez a fileira completa, você vai tirar 2 pontinhas de cada extremidade e fazer nozinho com as pontinhas que estão no meio. Fez essa segunda fileira, volta as 2 pontinhas e assim você vai produzindo até chegar no mesmo número de fileiras de nó quadrado que você já fez naquela outra parte. Como eu fiz 23 fileiras, eu vou completar 23 fileiras aqui também. Fiz a parte frontal do meu porta-treco, tá aqui prontinha, olha só, fiz as 23 fileiras de nó quadrado alternado normal. E aí eu trouxe a minha peça aqui para a mesa, porque agora a gente vai unir essas duas partes. E aí, estando na mesa, é mais fácil, tá bom? Então eu coloquei aí a parte, né, a primeira parte que a gente já fez aqui embaixo. E vou vir agora com essa parte que nós fizemos agora, só de nó quadrado alternado, e colocar em cima. No caso, eu gosto de deixar as barriguinhas do nó de laçada para dentro do bolso. Eu acho que fica mais legal. E aí, a gente vai utilizar as pontinhas do fio base, que recebeu todos os fiozinhos aqui do meio, para entrelaçar essas duas partes do corpo do nosso porta-treco. Para facilitar nessa missão, eu vou utilizar um passa-fio, mas você pode utilizar uma agulha de tapeçaria, pode utilizar agulha de crochê, não tem problema, tá bom? Aqui eu vou pegar essa ferramenta só para facilitar mesmo. Então, eu vou passar o fiozinho aqui dentro do meu passa-fio, vou puxar ele, tá? Não precisa puxar tudo. E aí, o que a gente vai fazer? Nós temos que parear essas duas partes de forma que elas fiquem bem ajustadas. E a gente vai utilizar essas barriguinhas aqui da extremidade para poder fazer isso. Então, a gente vai colocar os primeiros nozinhos aqui colados e aí automaticamente as barriguinhas também ficarão ajustadas, tá vendo? Elas estão na mesma altura. E aí, estando com essas duas partes já ajustadas, nós vamos começar a entrelaçar este fio base nessas barriguinhas. O primeiro lugar que a gente vai passar o fio é em cima do primeiro nozinho lá da parte de trás do nosso porta-treco. Então, eu vou vir aqui, ó, como se fosse por dentro do bolso do porta-treco
e jogar em cima do nozinho, no buraquinho mais da direita em cima do nozinho, como se fosse essa barriguinha, só que em cima desse nozinho. E aí eu vou puxar o fio aqui para dentro. Agora a gente vai continuar entrelaçando este fio base nessas barriguinhas. Então eu vou vir aqui por trás e passar por dentro da barriguinha mais de cima. Olha só, dentro dessa barriguinha mais de cima. E também da barriguinha mais de cima da parte frontal. E vou puxar o fio aqui para dentro. Agora a gente vai jogar daqui para lá. Então, de novo, a gente vem na barriguinha mais de fora, né, que tá mais para cima aqui, tanto da parte frontal quanto da parte traseira do porta-treco. E passa o fio. E assim a gente vai fazendo. Agora a gente vai vir pelas costas e jogar para frente. Agora de frente para as costas. E assim a gente vai fazer até chegar lá na última barriguinha. Como se a gente estivesse costurando mesmo essa lateral do porta-treco. Passei pela última barriguinha, o que a gente vai fazer? A gente vai, de novo, jogar para trás, porque aqui ela tá saindo para frente, né? A gente vai jogar para trás para dar mais uma voltinha nessa barriguinha aqui. E antes dessa segunda voltinha ser apertada, a gente vai passar de novo. E aí, nós vamos passar a agulha por dentro dessa voltinha que a gente ainda não apertou. Daí, opa! Daí você vai segurar aqui e vai apertando e ajustando para poder deixar essa pontinha presa. Muito bem? Então aqui nós fizemos já o fechamento da lateral direita. Agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui na lateral da esquerda. Então, de novo, vou colocar o meu passa-fio e aí vou repetir o processo. Vou emparelhar bem essas duas partes. E aí vou pegar o fio base e passar por dentro da orelhinha que forma em cima do nozinho da parte de trás. Ó. Na orelhinha mais de cima. Passou, agora a gente vai costurar essa parte aqui, né? Agora que nós já costuramos as laterais do bolso do nosso porta-treco, falta só a gente fechar o fundo aqui, certo? Se você achou que tá muito estreita essa abertura aqui, é só você soltar um pouquinho a costura aqui em cima, tá? Deixar apertadinho, mais apertadinho embaixo e soltar mais aqui em cima. Bom, antes da gente fazer o fechamento do fundo, que é mais fácil da gente fazer na arara, né? Com ele em pezinho, dá para fazer na mesa também tranquilamente, mas é mais fácil na arara. Nós vamos fazer o detalhe aqui em cima, que é onde a gente vai pendurar o nosso calendário ou a nossa foto, tá bom? Para isso, como eu falei para vocês no início da aula, a gente precisa de um mosquetão que tenha essa basezinha aqui. Não necessariamente precisa ser de coração. Eu escolhi o coração porque, né, eu sou muito fofa, eu amo macramê. Mas não precisa ser essa, tá bom? Além do mosquetão, a gente também precisa de 2 fios de 60 centímetros. Eu escolhi o mesmo fio que eu utilizei aqui na lateral, que é o 16 fios. Como que a gente vai fazer então? Nós vamos pegar um fio por vez, desses 2 de 60 centímetros, vamos dobrar ao meio e vamos passar aqui essa barriguinha por dentro da base do mosquetão e dar um nó de laçada aqui. Então eu vou por dentro da barriguinha, puxar as duas pontinhas, perfeito? Fiz o nozinho de laçada, vou fazer a mesma coisa com o outro mosquetão. Então, juntei pontinha com pontinha, formou a barriguinha, vou passar dentro do mosquetão e puxar as duas pontinhas para dentro da barriguinha, correto? Então, passei aqui nos 2 mosquetões. Como que a gente vai posicionar esse mosquetão aqui agora? Nós vamos dar um nozinho de laçada também, só que de um jeito diferente. Então, a gente vai pegar um desses mosquetões com o fio já posicionado, vamos jogar por cima da cavilha, daí a gente vai pegar aqui, ó, e puxar para frente,
jogar para a esquerda, jogar lá para trás da cavilha de novo e jogar dentro da barriguinha. A gente vai jogar por cima e por dentro da barriguinha aqui da frente. Olha só. Formamos um nó de laçada, tá vendo? Percebem? Vamos de novo? Vamos de novo. Ó. Fio posicionado em cima da cavilha. A gente vai buscar esse fio que tá lá atrás, jogar aqui pela direita do próprio fio. Vamos passar pela frente desse fio que tá aqui, certo? Jogar esse fio lá para trás da cavilha de novo. Muito bem? E aí, essas duas pontas vão passar por cima da cavilha e pela frente e passar por dentro dessa barriguinha aqui. E aí, a gente vai puxar e organizar essas duas pontinhas. Muito bem? Tá difícil ainda? Vamos fazer com outro, então. Coloca as duas pontinhas em cima da cavilha. A pontinha que tá saindo lá atrás vem de novo para a frente pela direita do fiozinho aqui, né? Do mosquetão. Agora a gente joga pela frente dessa parte do mosquetão, joga lá por trás de novo, certo? E aí essas duas pontinhas vão vir aqui por cima, pela frente e por dentro dessa barriguinha. Por cima, pela frente e por dentro da barriguinha. E aí você vai ajustar. O ideal é que as duas fiquem, os dois mosquetões, né, fiquem da mesma altura. Então você vai ajustar antes da gente apertar. Vai mexendo aí que você vai visualizar qual o fiozinho que mexe em qual. Se você quiser, você pode também deixar bem ajustado, tá? Bem apertadinho. Não precisa deixar necessariamente soltinha essa parte aqui. Você pode deixar ela bem justinha assim, que eu acho que fica legal também. Acho que eu vou até deixar assim, acho que eu preferi. Agora fazendo aqui com vocês, achei mais legal. Depois de ter ajustado a altura desses dois nozinhos, você vai ajustar a largura que você quer, tá bom? E aí a gente vai virar o nosso porta-retrato e vai dar acabamento nessas pontinhas aqui. Então é muito importante que você tenha ajustado pelo menos a altura certinha, tá? Agora a gente vai colar essas pontinhas, porque aí depois não vai dar mais para mexer na altura, né? Então agora a gente vai pegar a cola de silicone e colar essas duas pontinhas em cima do próprio fio aqui, tá? Não é para colar na madeira, senão a gente não consegue movimentar esses mosquetões depois, se a gente quiser regular, tá bom? Então eu vou passar aqui, ó, a cola em cima dos próprios fios aqui e jogar essas duas pontinhas em cima dos próprios fios. E aí eu posso cortar aqui também. Passo cola até em cima das pontinhas aqui para esse fio não abrir. Muito bem? A mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Então, eu ajustei a altura já, vou chegar bem pertinho essas pontinhas que estão aqui na cavilha. Vou dar um pinguinho de cola aqui. E vou jogar essas duas pontinhas aqui pra cima. Corto o excesso. E pronto. Agora é só deixar secar. E esse é aquele momento que a gente já começa a olhar a peça e fala: que coisinha mais linda que eu estou fazendo! Que coisa linda! Depois que a cola secou, a gente vai passar pro acabamento aqui das pontinhas, que também é super tranquilo de fazer. E eu vou fazer ele na minha arara. Estou aqui na arara e eu vou posicionar o porta-treco com as costas viradas para mim, tá? Então, a gente vai dar o acabamento pelas costas do porta-treco. Vou posicionar aqui dessa forma só para dar a altura da câmera, beleza? Bom, para fechar o fundo do nosso porta-treco, nós vamos utilizar nozinhos mágicos, também conhecido como nós escondidos. Aqui na minha peça, com a quantidade de fios que eu utilizei, formou 16 nozinhos embaixo, tanto frente quanto costas. Muito bem? Então eu vou dividir esses nozinhos em 4 grupos, com 4 nozinhos em cada um deles. Então eu vou pegar 4 nozinhos aqui da frente e também vou pegar 4 nozinhos do fundo, tá? E aí a gente vai formar
4 grupinhos desse. Se você tiver feito com mais fios, né, um tamanho maior do seu porta-treco, não tem problema. É só você dividir de uma maneira proporcional. Se você quiser também fazer mais nozinhos, né, separar em menos nozinhos quadrados e fazer mais nozinhos escondidos aqui embaixo, fica super legal também, fica a seu critério. Aqui eu vou pegar 4 na frente e 4 lá de trás. E aí, com um fio de 60 centímetros, eu vou dar um nozinho escondido, que é super simples. Uma pontinha eu vou deixar aqui para cima, certo? E com a outra eu vou formar um U. Então, com a pontinha maior que estava lá para baixo, joguei ela para cima, formou um U. Com essa pontinha maior, eu vou envolver todas as outras pontas, inclusive essa pontinha menor. E aí eu vou dar de 4 a 6 voltinhas, ou mais também, se você quiser. Então, aqui eu dei uma voltinha, 2, deixa bem apertadinho, 3, 4, 5, 6 voltinhas. Deu o tanto de voltinha que você queria, você vai pegar a pontinha que estava envolvendo, passar por dentro da barriguinha do U, jogar para a esquerda, segurar ela na esquerda e puxar a pontinha que estava lá para cima até esconder a voltinha do U. Muito bem? Se você quiser, você pode ir puxando também as pontinhas aqui embaixo, para esse nozinho ficar bem assentado nos nozinhos quadrados lá em cima. Aí você vai puxando de ponta em ponta, sem forçar muito, só até chegar no limite mesmo do fio. Vai dar uma olhada se lá na parte da frente também ficou legal. E aí, você vai dar acabamento nessas duas pontinhas do nó mágico. Vai cortar bem rente e vai esconder as pontinhas. É por causa desse acabamento que a gente está fazendo esse nozinho mágico nas costas do nosso porta-treco, tá? Do nosso calendário. Para ficar um acabamento bem bonitinho. E aí, este nozinho você vai repetir de 4 em 4 nozinhos quadrados, ou melhor, de 8 em 8, né? Vão ser 4 nozinhos da frente e 4 nozinhos do fundo. E aí, no total, se você seguir esse padrão, você vai fazer mais 3 nozinhos mágicos. E agora, com todos os nozinhos prontos, você vai cortar essas pontinhas na altura que você preferir. Eu vou deixar ele assim, para eu ver primeiro se eu gosto dele comprido, e qualquer coisa depois eu corto mais um pouquinho de novo. E ficou assim o nosso porta-calendário barra porta-retrato, que você quiser, né? E porta-treco. Agora falta só a gente fazer uma alcinha para ele aqui, para a gente poder pendurar na parede. Para fazer a alça, eu peguei aqui um fio de 60 centímetros e você vai poder escolher aí onde você quer posicionar a sua alça e qual altura você quer deixar ela, tá bom? Eu vou posicionar entre a trama e o mosquetão. Então, vou jogar esse mosquetão para lá, para vocês visualizarem melhor. A gente vai pegar uma pontinha desse fio, jogar por cima da cavilha e vai dar um nozinho normal. Ó, a gente jogou por cima, veio aqui pela esquerda do próprio fio, a gente vai envolver este fio e jogar dentro da barriguinha. Apertou, a gente vai fazer o mesmo movimento. É como se a gente estivesse dando um nó festonê aqui, tá bom? Pega a mesma pontinha, envolve o outro fio e aperta. Perfeito? Aqui nós temos um lado da nossa alça. Agora a gente vai fazer do outro. Então, vou chegar pra cá, vou ver o tamanho que eu quero a minha alça aqui, né? Qual a altura. E aí, vou repetir o processo. Vou jogar por cima, agora pela direita do próprio fio, envolver este fio aqui, né? Que tá vindo lá da alça já amarrada, e jogar dentro da barriguinha. Aperto, vejo que altura que eu quero, né? Antes de fazer a segunda voltinha. Vai apertando, se você quer ela mais curta. E aí, viu a altura, deu certo, você vai de novo jogar essa pontinha solta por cima da outra ponta e por dentro da barriguinha e vai apertar. Muito bem, vai ajustar aí, que precisa ser ajustado, certo? E vai cortar essa pontinha e passar uma colinha jogando ela lá para trás, assim como a gente fez com as pontinhas dos mosquetões aqui.
E aí, na hora de passar a cola, você passa no próprio nozinho, tá? Tanto de um lado quanto do outro. E joga o fiozinho por cima do nozinho. E depois é só cortar o excesso de fio. E assim está pronto o nosso calendário barra porta-treco, barra porta-retrato, né? E aí você vai precisar só imprimir um calendário aí do tamanho A5, né? Então uma foto, fazer 2 furinhos nas laterais e encaixar no mosquetão. Olha só que fácil. Muito tranquilo mesmo de fazer e fica muito bonitinho, né, gente? Aqui eu tava pensando, enquanto eu tava fazendo com vocês na aula, eu acho que eu vou imprimir a logo do meu ateliê e deixar na porta. Aí eu posso colocar tesoura, posso colocar minhas coisinhas aqui, mas fica super legal também para você colocar na porta da sua casa, né? Colocar óculos aqui dentro, carteira e colocar aí uma foto da sua família, por exemplo. Eu adorei essa peça, espero que vocês tenham gostado também do resultado e de produzir junto comigo e com a Eurohome aqui, né? Deixe seu feedback nos comentários e já se inscreve no canal também para não perder mais vídeos como esse. Até o próximo tutorial. Beijo!